Fala galera do segundo E, tudo bem? Tranquilos? Eu estou bem. Aumentem a velocidade do vídeo e vamos para mais uma aula. Na aula de hoje eu vou apresentar para vocês algumas matrizes especiais. Eu recomendo que vocês peguem o caderno, anotem essas coisas que vão estar aqui no quadro, porque vai ajudar vocês a memorizar. A aula de hoje vai envolver muito a memorização. Praticamente não tem conta, é só memorização mesmo. Então vamos lá. Primeira matriz que eu vou apresentar para vocês é a matriz quadrada. Eu já tinha falado um pouco sobre ela. Matriz quadrada são as matrizes que têm a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. A mesma quantidade de linhas e colunas. Como a gente representa a quantidade de linhas por m e a quantidade de colunas por n, e nas matrizes quadradas isso sempre vai ser igual, então a gente, ao invés de falar assim, a matriz é do tipo 3 por 2, a matriz é do tipo 4 por 3, a gente simplesmente fala assim, a matriz é de ordem 2, a matriz é de ordem 3. Isso vai acontecer nas matrizes quadradas, tá? Então, quando o exercício falar assim, uma matriz de ordem 2, o que significa? Ela é uma matriz quadrada que tem duas linhas e duas colunas. Uma matriz de ordem 3 é uma matriz quadrada que tem 3 linhas e 3 colunas. Então, há essa pequena mudança na hora de chamar as matrizes aqui, quando a gente está trabalhando com matrizes quadradas. Bom, outra coisa interessante, galera, é assim, toda matriz quadrada, ela vai ter duas diagonais. Essa diagonal aqui, que vai da esquerda para a direita, é chamada de diagonal principal. Vou até escrever aqui, ó. Diagonal principal. Diagonal principal. Toda matriz quadrada vai ter a sua diagonal principal. Essa outra diagonal aqui que vai da esquerda para a direita, só que de baixo para cima, será chamada de de diagonal secundária. Então, diagonal secundária. Beleza? A mesma coisa acontece nessa matriz 2 por 2 aqui, ó, que a gente tem a matriz principal, a diagonal principal, e aqui a diagonal secundária. Tranquilidade? Beleza. Vamos conhecer agora as matrizes triangulares. Matriz triangular é quando os números que estão acima da diagonal principal ou abaixo da diagonal principal são zero. Então, se os números que estiverem acima da diagonal principal for zero, ou se eles estiverem abaixo for zero e for zero, essa matriz será chamada de matriz triangular. Se os zeros estiverem acima da diagonal, a matriz será chamada de matriz triangular inferior. Beleza? Tomem cuidado para não confundir, tá? Às vezes a gente pensa assim, os zeros estão acima, então é uma matriz triangular superior. Não, se o zero estiver acima da diagonal, é inferior. E essa daqui, por exemplo, ó, deixa eu ajeitar melhor essa diagonal aqui. Aqui, ó, os números que estão abaixo da diagonal são zero, então ela é uma matriz triangular inferior. Mesma coisa acontece aqui, ó. Aqui a gente tem a diagonal principal, o zero está acima, então ela é uma matriz triangular inferior. Estão se sentindo bem? Eu creio que sim, né? Muito bem. Vamos conhecer agora a matriz diagonal, as matrizes diagonais. Bom, as matrizes diagonais também são matrizes quadradas, né? Igual as triangulares. Elas têm a mesma quantidade de linhas e colunas. Só que aqui, galera, tanto os números que estão acima da diagonal como os que estão abaixo são zero. Então, olha só. Tá vendo? Os números que estão acima e os números que estão abaixo são zero. Então, isso aqui é uma matriz diagonal. Tomem cuidado para não confundir com a que a gente vai ver agora. Olha só. Matriz identidade.
todos os elementos que estão acima da diagonal principal e os que estão abaixo são 0 também, só que agora a diagonal ela é composta por números 1. Então, toda a diagonal principal é composta pelo número 1. Então, essa é a diferença entre a diagonal e a identidade. Beleza? Olha só aqui de novo. Ó. Diagonal principal é 1. E aqui a gente tem uma matriz só com um elemento, que é 1. Então, é uma matriz identidade também. Nas matrizes identidades, a gente costuma chamar elas pela letra I, seguida pela ordem dela. Então, por exemplo, essa aqui é uma matriz I, ou seja, identidade de ordem 3. Então, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Essa outra aqui é uma matriz I, portanto, ela é identidade, e de ordem 2. Então, ela tem 2 linhas e 2 colunas. Essa outra aqui só tem uma linha e uma coluna, então é uma matriz I1. Uma forma da gente compreender a matriz identidade é assim, ó. Todos os elementos serão 1 quando o I for igual ao J. Vocês se lembram que o elemento que aparece aqui em primeiro lugar é o elemento 1, 1, porque ele está na primeira linha e na primeira coluna, né? Então, esse primeiro 1 é o I, esse segundo número é o J. Depois vem o 1, 2, primeira linha, segunda coluna. 1, 3 e assim por diante, depende da quantidade de elementos que tem na matriz, né? Então, aqui vai ter o 2, 1, segunda linha, primeira coluna. 2, 2, segunda linha, segunda coluna. 2, 3 e assim por diante. 2, 3. Ficou feio esse 2 aqui. Aí, se ela tivesse mais uma linha, seria 3, 1, terceira linha, primeira coluna, 3, 2 e 3, 3. Esse primeiro número é o I, o segundo é o J. Aí, o que esse enunciado aqui está falando para a gente? Ó? Na matriz identidade, o elemento será 1 sempre que o I for igual ao J. Então, aqui, ó, 1, 1, 2, 2, 3, 3, que é quando a gente compõe a diagonal. Então, é o que acontece aqui, ó. Peraí. Aqui, ó, esse aqui é o elemento 1, 1, primeira linha, primeira coluna, ele é igual a 1. 2, 2, segunda linha, segunda coluna. E 3, 3, terceira linha, terceira coluna. Se a matriz fosse 4, de ordem 4, teria o 4, 4 aqui também. Depois o 5, 5, se fosse de ordem 5 e assim por diante. Todos esses elementos na matriz de identidade será 1. Os demais será 0, quando o I for diferente de J. Então, ó, o A1, 2, o I é diferente do J. Então, esse elemento aqui, ó, seria 0 se fosse uma matriz de identidade. A mesma forma, 1, 3, o A1, 3, o A3, 1 e assim por diante. Só uma forma diferente de explicar, né, a matriz identidade. Vamos agora conhecer a matriz nula, que é a mais simples de todas. A matriz nula, ela não necessariamente precisa ser identidade, tá? Ela pode ser qualquer matriz. Mas a matriz nula, todos os seus elementos será 0. Então, por exemplo, essa matriz aqui é uma matriz do tipo 3 por 2, tem 3 linhas e 2 colunas, e todos os seus elementos é 0. Essa daqui é uma matriz quadrada de ordem 2, e todos os seus elementos é 0. E aqui não era para ser um A, é um 0. Outra matriz identidade aqui de ordem 3, todos os seus elementos são zeros. E aqui uma matriz linha, porque ela só tem uma linha. E todos os seus elementos são 0 também. Então, isso aqui é uma matriz nula. Uma forma de dizer que a matriz é nula é quando, para qualquer A, elemento A, seja o A1, A11, né? A12, para qualquer um dos elementos, eles sempre vão ser 0. É o que está escrito aqui, ó. Na matriz do tipo M por N, temos que os elementos A e J serão igual a 0 para todo esse elemento aqui, parecendo um A. Essa letra parecendo um A de cabeça para baixo, significa para todo. Para todo I e J.
Então, independente do número que apareça aqui, esse elemento sempre vai ser 0. Então, o A11, o A12, o A13 e assim por diante, todos eles serão zeros na matriz nula. É comum também nas matrizes nulas vocês encontrarem o nome delas representado por 0, tá? Então, aqui no caso, 0,3 significa que ela é uma matriz nula de ordem 3, 3 linhas, 3 colunas. Aqui 014 é porque ela tem uma linha e 4 colunas. Beleza, galera, é só isso mesmo. Conforme eu falei para vocês, é uma aula mais de decorar mesmo. Então, eu sugiro que vocês escrevam isso aí no caderno. Eu tinha passado uma atividade para vocês que tinha mais ou menos 4 ou 5 questões. Aí eu pedi para vocês fazerem só a 2 e a 3, né, na nossa atividade passada. Aí agora com essa aula eu vou pedir para vocês fazerem mais algumas, beleza? Então anotem essas coisas no caderno aí. E é isso aí, hein? Até a próxima.